Olá, boa tarde. Hoje, sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019. O IBC-BR, uma prévia do PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, aponta que a economia fechou o ano de 2018 em alta de 1,15%. Segundo economistas, o resultado oficial poderá ser um pouco menor e só será divulgado no mês de maio. Vamos agora a outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. Morreu hoje o ex-deputado estadual e federal Carlos Alberto Eugênio Apolinário. Ele também foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Parlamentares debateram o Plano de Ações Articuladas, o PAR, que gerencia ações em educação para os próximos 4 anos. A audiência pública discutiu os diplomas expedidos pela FAUC-UNIG, cancelados pelo Ministério da Educação, a partir de agora no Jornal da Assembleia. Morreu hoje o ex-deputado estadual e federal Carlos Alberto Eugênio Apolinário. Ele também foi presidente da Assembleia Legislativa. O corpo de Carlos Apolinário está sendo velado aqui, no Hall Monumental do Palácio 9 de Julho. Eu chamo agora o repórter Jeremias Gomes, que traz mais informações sobre o velório do deputado. Jeremias, boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a você que nos acompanha desde as 7 da manhã, quando o corpo chegou aqui no Hall Monumental. Parentes, amigos, políticos estão aqui para prestar as suas homenagens e dar o último adeus ao ex-deputado estadual e federal Carlos Apolinário. Ele enfrentava um câncer há cerca de 3 anos. Há 15 dias estava internado no Hospital Sírio-Libanês, aqui na capital paulista. A dona Dalva, a sua esposa e também os filhos, o Júnior e o Cláudio, permaneceram o tempo todo aqui ao lado do ex-deputado. O ex-presidente da Assembleia Legislativa deixa 2 filhos e 3 netos. Ele será enterrado às 4 da tarde no cemitério do Morumbi, aqui em São Paulo. Carlos Alberto Eugênio Apolinário nasceu em São Paulo em 28 de abril de 1952, filho de Pedro Eugênio Apolinário e de Minervina Eugênio Apolinário. Carlos Apolinário veio de uma família de origem humilde. Formou-se em Direito, foi empresário e político na cidade de São Paulo. Na vida pública, foi deputado estadual 3 vezes. A primeira delas, aos 29 anos, em 1982. Foi reeleito por mais 2 mandatos consecutivos pelo PMDB. Presidiu a Assembleia Legislativa no biênio 1991-1993. Ocupando uma das cadeiras do Legislativo Paulista, apresentou 72 projetos de lei. Foi deputado federal em 1994 e vereador durante 3 mandatos em São Paulo, em 2000 e reeleito em 2004 e 2008. Evangélico desde a infância, era membro da Igreja Assembleia de Deus. É um tio muito próximo, um tio muito bacana, aquele tipo tiozão mesmo que todo mundo imagina, e politicamente acaba sendo um mestre, né? Eu que hoje estou no mandato de vereador, acompanhei a carreira dele, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, chegou a assumir o governo do estado, deputado federal, depois vereador, acabou finalizando na Câmara e eu estou começando pela Câmara. Então, para mim, um grande exemplo. Sempre foi reconhecido como um cara duro, que brigou realmente para que mudasse a política no país, os benefícios, a vida boa que muitas pessoas tinham. Ele sempre teve teve uma vida muito simples e uma pessoa que vai deixar um legado aí para essa nova geração. É bom quando a gente tem o que falar de uma pessoa que passou e passou de forma íntegra, passou de forma onde escreveu uma biografia muito bonita. Realizada aqui na Assembleia Legislativa, mais uma audiência pública para debater sobre os diplomas expedidos pela FAUC-UNIG, cancelados pelo Ministério da Educação. O encontro foi no plenário Tiradentes, que ficou lotado. Os professores ocuparam até a parte de cima do espaço. Daniela estudou por 2 anos o curso de Pedagogia no Polo do Belém, da FAUC, a Faculdade da Aldeia de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Entre os anos de 2013 e 2014, desembolsou cerca de R$5.000 e não consegue o reconhecimento do diploma. Eu entrei no site do MEC e a FAUC está extinta. Então, assim, além do problema da questão, né, da validação do diploma, também tem a questão da FAUC estar extinta. O meu diploma está de 2014. Então, assim, eu estou em 2019 tendo que resolver uma situação que, para mim,
até incabível assim, de entender como o MEC faz uma regularização e agora não vale mais. O cargo de vice-diretor do Everton também continua só no sonho. Sem a certificação, ele está impedido de alcançar a tão almejada posição. Eu me sinto lesado, acho que todos aqui se sentem lesados, porque se cursamos, se fizemos os TCC, fizemos os trabalhos, né, na época a faculdade era reconhecida. Não sabíamos qual universidade que ia registrar o nosso diploma. De repente vem toda essa problemática aí de cancelamento de diploma, trouxe um dano muito grande para todos nós, né? Inclusive para mim, que estou tentando uma designação para vice-diretor e estou tendo problema desde novembro. Para ajudar estes profissionais e mais outros 65 mil espalhados pelo estado de São Paulo que cursaram disciplinas em mais de 2 dezenas de faculdades, foi acionado o escritório de advocacia do Rafael. Conseguimos já vários resultados positivos, né, mais de 10 liminares, para que o pessoal consiga validar o diploma provisoriamente, enquanto essa discussão toda vai à tona, e conseguir trabalhar, conseguir se manter no cargo, assumir posse. Teve uma portaria agora no final do ano passado, em dezembro, que ela cancelou a portaria que gerou toda essa penalidade e o pessoal ficou sem saber o que está acontecendo. Tem 90 dias para a Unig prestar informações para o MEC, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Algumas faculdades fizeram ação judicial e não conseguiram êxito. Então, os êxitos estão sendo individuais para as pessoas lesadas nesse momento. O grupo de professores estudou em polos da Universidade Iguaçu, Unig, que tem sede na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A instituição perdeu a autonomia universitária e está impedida de registrar diplomas por uma medida cautelar administrativa imposta pela SERES, a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, ligada ao MEC. A Unig foi uma das 17 instituições de ensino superior apontadas pelo relatório de CPI realizada pela Assembleia Legislativa de Pernambuco sobre a venda de diplomas. Esta já é a segunda audiência pública proposta pelo deputado Carlos Genásio do PSOL para tentar resolver o problema. Na verdade, todos esses professores foram vítimas de uma irresponsabilidade, de uma leviandade do poder público, das faculdades envolvidas. Foram vítimas de um golpe, de um estelionato. Nós vamos tentar resolver agora isso junto ao Ministério Público, ao MEC, às universidades, às secretarias de educação. Por isso que nós estamos hoje aqui na audiência pública para fazer encaminhamentos nesse sentido, para que os professores não sejam prejudicados. Você vai ver agora aqui no Jornal da Assembleia como foi a visita do deputado Gileno Gomes, do PROS, à Casa de Davi, uma instituição filantrópica que cuida de portadores de deficiência física e mental. E a repórter Érica Rezende acompanhou essa visita. Veja aí. Um café da manhã foi oferecido para parlamentares, assessores e empresas que doaram recursos para a instituição. Durante o encontro, a coordenadora de comunicação, Cleise Belotto, agradeceu o apoio pelas emendas parlamentares e prestou contas dos recursos doados. Nós conseguimos reequipar a instituição, desde camas, cadeiras de rodas, ventiladores, ar-condicionado, uma série de equipamentos, todos novos, né? Nós fizemos a revitalização de um prédio inteiro, né, tanto por dentro quanto por fora, em ações solidárias importantes, com parceiros importantes, o fechamento do nosso estacionamento, recuperamos uma área de telemarketing também que estava fora da instituição e hoje ela está dentro, e uma reforma também na cozinha e no refeitório dos nossos assistidos. Então foi bastante coisa que a gente fez. A Casa de Davi cuida de 350 pessoas com deficiência intelectual, física e autismo. A instituição conta com uma equipe multidisciplinar de quase 800 funcionários que trabalham em 2 unidades. Nós estamos com a intenção, a partir de 2019, também estar partindo para um atendimento ambulatorial, uma série de pesquisas, parceria com universidades e muito trabalho em prol do aperfeiçoamento do atendimento do autista. Sou deputado há mais de 30 anos, sempre ajudei a Casa de Davi, na verdade não precisa nem dizer que eu tenho ajudado, acho que a gente fez aquilo que é nossa obrigação, atender, extremamente importante, é uma entidade que faz aquilo que lamentavelmente o poder público não faz. O deputado Gileno Gomes conta que tem uma relação muito próxima com os funcionários e assistidos. Eu moro aqui vizinho, aqui que eu sou de Guarulhos, e a gente conhecia, minha mãe vinha sempre visitar aqui, isso aí há muitos anos.
mas na realidade a gente sempre esteve próximo, conhece muita gente, muitos funcionários que trabalham aqui, que é amigos da gente, se criou com a gente aqui na região e a gente sabe do trabalho da Casa de Davi, a gente sabe do empenho dos funcionários, do pessoal que trabalha aqui, toda a diretoria. Não é só a emenda ajuda, mas a participação e a presença da gente participando, principalmente a Fabiana que está aqui sempre me cobrando, né, Fabiana? Obrigado, viu, Fabiana, pelo carinho que você tem com a gente também. Isso é muito importante para a gente fica muito feliz quando eu recebo um zap dela, uma ligação, isso não tem preço para mim. Um acessório que salva muitas vidas pode passar a ser item obrigatório de segurança nas motos. Projeto de lei de autoria do deputado Aldo Demarque do Democratas e análise aqui na casa determina que as novas motocicletas saiam de fábrica com as antenas que protegem os motociclistas de linhas com cerol, né? A reportagem é do Jeremias Gomes. Há mais de 20 anos, pilotando na capital paulista, o motofretista Pedro colecionou alguns acidentes. Quem trabalha com moto pode percorrer até 300 quilômetros em um dia. E não bastassem os riscos no trânsito, as linhas de pipa com cerol são mais uma preocupação para eles. Comigo já enganchou umas 5 vezes na linha, na anteninha de minha moto, já cortou minha jaqueta e meu amigo Jacó teve 35 pontos no pescoço e vários já chegaram a vir a óbito, né? Fabricar e também comercializar aquela mistura de cola e vidro, conhecida como cerol, usada nas pipas, é proibido por lei há 20 anos. Agora, o deputado Aldo Demarque, do Democratas, autor desta lei, propõe por meio de um projeto que as montadoras, já de fábrica, instalem esta haste para proteger o motociclista destas linhas. Todo motociclista tem que ter antena por segurança, para garantir sua vida, né? Muito importante. Por mim, meu ponto de vista tem de ser sair direto já nas motos, entendeu? Porque ajuda muito no dia a dia, eu mesmo não ando sem antena em minha moto. Mais de 70% dos motociclistas atendidos no Hospital das Clínicas em São Paulo precisam ser internados, segundo pesquisa da Faculdade de Medicina da USP. O médico ortopedista Marcelo Rosa explica que no caso de acidentes com linha de pipa com cerol, as vítimas muitas vezes sequer entram na estatística. O pescoço é uma área extremamente nobre. Todos os vasos que vão nutrir o cérebro passam por essa região. E são vasos que têm uma pressão muito alta, ou seja, é um sangramento que dificilmente você consegue controlar, mesmo fazendo tamponamento local. Em geral, a pessoa vai falecer por sangramento, vai morrer sangrando. Se aprovado, o projeto de lei 61 de 2004 do deputado Aldo Demarque, além das motos já saírem das fábricas com as hastes, os proprietários de motocicletas em circulação ou adquiridas em outros estados também vão ser obrigados a instalar o equipamento. Essas hastes deverão sair de fábrica, aquelas motos que são fabricadas fora do estado, aqueles que compram terão 30 dias a partir da nota fiscal emitida para colocar essas hastes, e os motociclistas que tiverem já as suas motos, que não tenham esse protetor, terão mais ou menos 270 dias para colocarem essa proteção. O indivíduo não tem, o motociclista não tem como se proteger, prever essa situação, porque depende de outras pessoas. Então é importante que a moto tenha esse mecanismo de proteção. O projeto de lei prevê a distribuição da cartilha dos idosos em clínicas especializadas, hospitais públicos, escolas e centros sociais. Nós voltamos já já. E vai terminar no próximo fim de semana o horário de verão. Os relógios devem ser atrasados em 1 hora.
Quem conta pra gente agora, ao vivo, é o repórter Marcos Boemerad. Marcos, boa tarde para você. Enfim, né, Sérgio? Boa tarde a você, boa tarde a todos, né? O horário de verão que começou no dia 4 de novembro, né, de 2018, portanto, do ano passado. Um pouquinho mais de 3 meses durou esse horário de verão. E isso vai acontecer em 10 capitais, além do Distrito Federal. Então, não esqueça. Tem que atrasar o seu relógio de sábado para domingo, né? À meia-noite de domingo em 1 hora. Sérgio, não vai esquecer, hein? Então toda essa mudança pode afetar também o funcionamento do organismo e ter impactos aí sobre a nossa saúde e bem-estar. Especialistas explicam que o sono tem aí um efeito reparador para o nosso corpo, principalmente para o cérebro, e que o acúmulo de falta de sono afeta a nossa capacidade de concentração e também de atenção. A melhor maneira e a melhor forma de atenuar as consequências do fim de horário de verão é adaptar o nosso corpo aos poucos a essa mudança de horário, como antecipando o momento de ir dormir, por exemplo, Sérgio. Nosso corpo leva cerca de 2 dias para se ajustar aí a uma mudança de 15 minutos. Portanto, em 1 hora, o nosso corpo precisa de uma adaptação durante 1 hora, durante toda essa semana. Então, Sérgio, vai relaxando, vai desacelerando. Quando você for dormir, deixa o quarto escuro, desligue a televisão. E importante, eu sei que você tem uma mestre cuca, né, muito boa, realmente dos melhores restaurantes internacionais, uma grande chefe de cozinha, a alimentação é muito boa, mas você vai ter que reduzir a sua alimentação à noite, senão você pode ter um pesadelo, viu, Sérgio? Tem razão, viu, Marcos? Olha, e também é um tormento esse horário, né, Marcos, para quem acorda muito cedo, né? Mas vai voltar tudo ao normal agora. Vai sim. Obrigado pelas suas informações, Marcos. O presidente Jair Bolsonaro já definiu a idade mínima de aposentadoria para homens e mulheres. Ao vivo, a repórter Silvia Garcia traz mais informações para a gente. Silvia. Boa tarde para você, Sérgio. Boa tarde a todos. O tempo mínimo é 65 anos para os homens, 62 anos de idade para as mulheres. Lembrando aí que, por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, mais conhecida como PEC, a reforma precisa de apoio mínimo de 3/5 do Congresso, ou seja, dos votos de pelo menos 308 dos 513 deputados para ser aprovada e aí sim depois passar para o Senado. Segundo o ministro Paulo Guedes, a intenção com a reforma da Previdência é obter uma economia de R$1 trilhão nos próximos 10 anos. E lembrando, Sérgio, que hoje a aposentadoria está desse jeito. O tempo de contribuição para homens é de 35 anos e de mulher 30 anos. Isso vai aumentar. Sérgio. Tem que aproveitar enquanto não vem essa nova reforma, né, para se aposentar. Obrigado, Silvia. O Plano de Ações Articuladas, o PAR, que gerencia ações em educação para os próximos 4 anos, foi tema de um debate aqui na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu o evento para discutir políticas públicas para a educação. O encontro aconteceu no auditório Paulo Kobayashi e foi uma realização do deputado Pedro Kaká em parceria com a ONG SEMPEC, Centro de Estudos e Pesquisas para a Educação. A principal importância é o diálogo entre os municípios. Eu acho que isso a gente aprende isso na experiência que a gente vem tendo, a troca de experiência entre os municípios. A casa abrir um espaço desse é super importante, tanto para o SEMPEC no lado nosso desse suporte, quanto também para o município poder vir, trazer as dúvidas, trazer os problemas, para que a gente possa oferecer para eles a melhor solução. O PAR é o Plano de Ações Articuladas para a Educação, que consiste na estratégia de assistência financeira iniciada pelo Plano de Metas para a Educação. Todas as unidades escolares hoje perecem de uma boa reforma, de uma ampliação de espaços físicos. Então é imprescindível hoje de recursos federais, recursos estaduais para auxiliar os municípios na situação que eles estão atualmente. A gente percebe o quanto que isso é importante consolidar e firmar esse termo de parceria com os municípios tão carentes e fomentados com recursos públicos, repensando na sua educação local. Em 5 anos, o Brasil ganhou 4.800.000 pessoas com mais de 60 anos de idade. E se o número aumenta, a preocupação com a qualidade de vida também cresce. O deputado doutor Ulisses, do PV, criou um projeto de lei que prevê a distribuição da cartilha dos idosos em clínicas especializadas, hospitais públicos, escolas e centros sociais. O objetivo é divulgar os riscos e as consequências que essa população corre ao sofrer uma queda dentro e fora de casa. Dona Conceição Caldeirão tem 61 anos. Enquanto caminhava pela rua, caiu e quebrou o tornozelo. Por causa do acidente,
sentiu que o corpo ficou mais fragilizado, o que colaborou para mais 2 quedas em um curto período de tempo. A segunda queda eu tive em casa, depois que eu estava fazendo limpeza e eu estava com material de limpeza e assim, escorreguei como um pé só estava mais forte e o outro pé estava debilitado, estava quebrado. O tornozelo estava quebrado, eu ainda não estava fazendo a fisioterapia, eu ainda estava com ele fragilizado. Então, eu não tive força naquela perna e eu escorreguei, caí do mesmo jeito. E depois, vindo para a fisioterapia, e o ônibus deu aquela brecada, eu escorreguei e caí de novo. Segundo o geriatra Marcelo Cruz, muitos fatores influenciam para o aumento de acidentes na terceira idade. A partir dos 60 anos, 65 anos, pelo menos 30% apresentam uma queda em um ano, né? E quem cai tem uma chance maior de cair uma segunda, terceira vez. Aí esse número já vai para 60%, 70%. Preocupado com o tema, o deputado Dr. Ulisses do PV é autor do projeto 431 de 2018, que prevê a distribuição do Manual de Prevenção de Quedas em Idosos para a população do estado de São Paulo. É uma cartilha que diz de uma maneira assim, muito didática, objetiva, sucinta, as informações para que sejam prevenidos acidentes com idosos, principalmente no âmbito domiciliar. Tapetinho no chão, com frequência o idoso pisa, escorrega, cai, tapete no banheiro de borracha, sapatos antiderrapantes, pisos antiderrapantes. São medidas simples, mas que podem trazer um resultado maravilhoso e prevenir acidentes muito sérios. O projeto de lei autoriza o governo a criar repúblicas para pessoas de baixa renda em todo o estado. Voltamos já já. No Brasil, existem mais de 2,5 milhões de poços artesianos. A maioria é clandestina. Quem explica isso pra gente agora, está de volta aqui ao Jornal da Assembleia, é o repórter Marcos Bomeradi. Pois é, Sérgio, isso representa 90% dos poços artesianos em todo o país, Sérgio. E por conta disso, a água está sujeita a contaminações e também problemas sanitários e ambientais, o que é muito grave. É o que aponta um estudo do Instituto Trata Bem, em parceria com o Centro de Pesquisa de Águas Subterrâneas da Universidade de São Paulo, a USP. O estudo destaca também que apenas 12% dos poços artesianos são conhecidos e registrados, e os outros 88% são clandestinos e estão aí em propriedades rurais, industriais, casas e prédios espalhados por todo o Brasil. O total de água extraída, para você ter uma ideia, dos poços é suficiente para abastecer toda a população brasileira durante um ano, mas essa quantidade ainda é pequena diante do potencial de água subterrânea que o país tem. Mesmo estando abaixo dessa capacidade, o estudo destaca que o Brasil já está entre os países que mais captam água subterrânea no mundo. A Índia aparece em primeiro lugar e o nosso Brasil ocupa a nona posição, Sérgio. Ok, obrigado aí pelas suas informações, Marcos. A gasolina ficou mais cara nas refinarias a partir de hoje. Olha, Silvia, a pergunta é o seguinte, isso também vai afetar, vai chegar, né, vai ter aumento aí no bolso do consumidor, Silvia, será? Com certeza, Sérgio. A partir de hoje, a Petrobras anunciou que o preço da gasolina subiu nas refinarias, tá? 2,29%, o que significa que a gasolina, a partir de agora, que antes custava R$ 1,52, passa a custar R$ 1,55. Lembrando,
não é na bomba do posto de gasolina. Isso é o aumento das refinarias. Depois vem o repasse aí do transporte dessa gasolina e também o lucro aí dos donos dos postos de gasolina. Aí com certeza uma gasolina que está R$ 4,00 pode chegar a passar da casa dos R$ 5,00 aí o litro. Lembrando também que o preço do diesel se mantém ali na casa dos R$ 2,00. No ano passado o governo anunciou o fim do programa de subvenção do diesel instituído pela União. Lembra, Sérgio, quando teve a greve dos caminhoneiros, que eles conseguiram congelar os preços? Pois é, agora acabou essa mamata. Uma das principais reivindicações da época da categoria era a redução aí do preço do combustível, o que não vai ter mais. O preço da gasolina comercializada nas refinarias acumula alta de 19% e do diesel valorizou ao todo, até agora, Sérgio, 47%. Então o que a gente aguarda é que nas próximas semanas, aquele preço que a gente costuma ver lá na frente do posto, na casa dos R$ 4,00 a gasolina, vai subir. Sérgio. Pois é, aumenta nas refinarias, isso reflete aí no bolso da população, óbvio. Obrigado, Silvia. A Justiça suspendeu o aumento das passagens de ônibus em São Paulo. Ao vivo, o repórter Jeremias Gomes está aqui já no nosso telão a postos, traz mais detalhes para a gente. Jeremias, está me ouvindo? Você me ouve, Jeremias? Nós tivemos agora um pequeno problema aqui no áudio aqui do nosso jornal, mas daqui a pouco, se der tempo ainda aqui hoje no Jornal da Assembleia, o Jeremias volta com as informações. Projeto de lei tramita aqui na Assembleia Legislativa, prioriza os cuidados com quem tem mais de 60 anos. Essa proposta é do deputado Enio Tato, do PT, que autoriza o governo a criar repúblicas para pessoas de baixa renda em todo o estado. E a reportagem é da Silvia Garcia. A estrutura da população brasileira já passou por diversas mudanças. Houve momentos da história em que tivemos crescimento natural acelerado, com o número de jovens maior do que o de idosos. Em outros, houve queda no crescimento natural e daí por diante. Com a diminuição das taxas de natalidade, nossa população começou a envelhecer aos poucos. De acordo com estimativas elaboradas e divulgadas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de idosos vai aumentar. Por volta do ano de 2050, haverá no Brasil 73 idosos para cada 100 crianças. E ser idoso no Brasil custa muito caro, ainda mais se for morar em casas de repouso ou precisar de cuidados especiais. A parte mais complicada que a gente tem é exatamente o pagamento das mensalidades, porque as aposentadorias não são altas e os filhos, praticamente 90% das vezes, tem que entrar com alguma coisa. Então pega a aposentadoria e completa alguma coisa para que manter. Casas de repouso podem sair de 3 a 8 mil reais mensais. Já quem cuida do idoso em casa não gasta menos de 3 mil reais por mês. Por conta disso, o governo do estado vem criando programas para atender as necessidades dessa parte da população. O projeto de lei 1302 de 2014 do deputado Enio Tato, do PT, autoriza o Poder Executivo a implantar repúblicas para idosos de baixa renda no estado. Para isso, o governo poderá contar com parcerias com os municípios, conselhos municipais do idoso e órgãos de proteção. Os idosos que optarem por viver em repúblicas serão responsáveis pela sua casa e pagarão valor simbólico de aluguel. Que eles possam ter um local de convivência para eles se divertirem, para eles estudarem, para eles, enfim, ter todas as necessidades que o idoso necessita nos dias de hoje, né? Então, essa iniciativa é de que o município muitas vezes não tem condições de implementar isso, né? Ou o Estado não tem condições, mas sim juntar as três esferas, né? Governo federal, governo do Estado e o município para atender essa população. O Jornal da Assembleia desta sexta-feira termina aqui. Lembrando a você, telespectador, que a partir das 2h30 da tarde a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária. Você pode acompanhar através do nosso site, que é o al.sp.gov.br, ou pelo YouTube. A gente se vê de novo na segunda-feira, a partir do meio-dia. Até lá e um ótimo final de semana para você.